Só me confirme se vocês estão tudo certinho. Só para eu explicar aqui para vocês se está tudo bem, se está todo mundo me ouvindo direitinho. Vamos lá? Podem me confirmar? Sim? Muito bem. Veja só. Esse assunto nada mais é do que um complemento daquilo que você viu ano passado. O ano passado, no primeiro ano, nós tivemos uma aula, nós tivemos várias aulas sobre meio ambiente, sobre problemas ambientais. E aqui eu falei de poluição atmosférica, camada de ozônio, efeito estufa, desmatamento, poluição das águas, tudo isso foi explicado. Agora, nós vamos tentar fazer uma abordagem mais específica. Nós vamos pegar um problema ambiental, nós vamos evidentemente discutir sobre os problemas, sobre as consequências, só que nós vamos além. Nós vamos trazer coisas que são vinculadas ao Brasil, porque a gente está estudando geografia do Brasil, ok? Então, o primeiro problema ambiental, eu coloquei aí degradação florestal, que na verdade é o famoso desmatamento. E esse ano nós já comentamos sobre o desmatamento, quando a gente deu aula sobre biomas e quando a gente deu aula sobre espaço agrário brasileiro. Bom, nós sabemos que o bioma ele tem uma importância muito grande para o meio ambiente. O bioma ele ajuda na umidade do ar. A vegetação ela contribui para os índices de chuva, o que são importantes para recarregar os rios, as barragens, agricultura, geração de energia, indústria. Água é importante para tudo isso. Então a vegetação ela contribui para isso, ok? Além disso, o bioma ele tem uma importância porque ele capta o carbono do ar, ele renova o ar.
Então ele é um recurso muito importante no combate à poluição do ar. Veja como o bioma é importante. Porém, nós vivemos em uma sociedade em que a cada ano cresce e que cresce junto com a quantidade de pessoas a necessidade que nós temos de viver. Então nós precisamos ampliar a urbanização para poder ter mais casas. Nós precisamos aumentar as empresas, as áreas de lazer, os investimentos, investir em infraestrutura. E eu não consigo fazer isso na vegetação. Então eu preciso gerar um desmatamento. Ok? Ok. Tudo isso nós sabemos. E tudo isso é importante. E aí vem uma primeira frase para que você reflita e possa de repente colocar em uma redação. O desmatamento é um mal necessário. Nós precisamos do desmatamento. A indústria farmacêutica, a indústria química, de cosmético, a indústria moveleira, né? A própria produção de comida, tudo, infraestrutura com estradas, tudo isso demanda desmatamento. Então nós temos essa realidade, que o desmatamento é o mal necessário. O problema é que para você desmatar uma área, você precisa atender a alguns requisitos que a lei brasileira impõe. E é aí que a gente entra no nosso maior detalhe. Para que a gente possa, minha gente, desmatar, a gente precisa de uma autorização do governo, ok? E aí, evidentemente, que você vai pedir junto aos órgãos oficiais, que para a gente não tem necessidade de saber para onde vai, para quem pede, tá bom? E aí você tem a autorização, beleza? Mediante o governo. O governo te autoriza a desmatar 1.000 hectares. Só que, como o Brasil é muito grande e tem muita área sendo desmatada com autorização da lei, nem sempre a fiscalização é correta. Então nós temos órgãos, mas nós não temos uma quantidade nem uma eficiência. Então nós precisaríamos fazer o quê? Concurso para contratar mais pessoas, para que o serviço fosse mais amplo, para que isso pudesse ser feito de maneira mais eficiente. Aí gera uma despesa para o governo de pagar funcionário e não pode. E é aí que entra a grande problemática, que são as atividades criminosas nesse contexto. Então nós temos, por exemplo, o desmatamento ilegal, ou seja, você vai desmatar uma área além daquilo que o governo autorizou. E é aí que entra o problema. As técnicas que se usam para desmatar e plantar são técnicas muitas vezes prejudiciais ao meio ambiente, como botar fogo, e às vezes você pode perder o controle. Você tem um outro problema, sabe o que é? A questão do desmatamento ilegal, né? A madeira, essas empresas madeireiras ilegais, você tem a biopirataria. Presta atenção nisso, minha gente. Biopirataria. A galera pega animais silvestres em extinção, que são raros e que são valiosos no mercado negro. Então existe todo um comércio ilegal de animais que estão em extinção, que são muito valiosos, a arara azul e tantos outros. Eu não sei aqui te dizer, quem tem essa informação é o IBAMA, tá? Então você tem esse comércio que acaba alimentando essa atividade criminosa, tá bom? E como o Brasil é muito grande e tem uma fronteira muito grande, fica às vezes difícil de você fiscalizar e combater essa atividade ilegal, porque é muito grande, tá certo? Então ali fronteira com Venezuela, aquelas bandas do Brasil, Colômbia, Suriname e tantas outras, existe uma facilitação de entrar e sair, não só com o tráfico ilegal de animais silvestres, mas também de pessoas, de drogas, de armas. Então é muito difícil. Então essa é uma problemática do Brasil, o desmatamento para atender a esse comércio ilegal, o desmatamento para atender ao próprio sistema do desmatamento, né, que são as indústrias muitas vezes de madeira ilegal, e ainda tem um outro problema, que até o próprio governo acaba muitas vezes agindo de maneira contraditória no
que se refere a esse ponto. Como é que o governo reconhece o problema do desmatamento? Como é que o governo cria, né, órgãos de fiscalização e de autorização e cria leis para combater e preservar a vegetação, e o próprio governo faz alianças com políticos da famosa bancada ruralista para poder facilitar o desmatamento? Entendeu? Então fica difícil de atender a essa situação. Então o governo precisa de alianças políticas para governar. No caso, vocês são senadores e deputados, enfim, e que vocês são da bancada ruralista. Então vocês estão aí para defender os interesses dos agropecuaristas brasileiros. Só que para que eu, presidente, possa atender aos interesses de vocês, eu não posso fiscalizar e prender e punir vocês. Porque vocês é que estão aí produzindo e ganhando dinheiro e fazendo o Brasil crescer de maneira errada. Então eu tinha que punir vocês. Mas se eu punir vocês, vocês não vão me ajudar na hora de votar um projeto. Então por isso que a gente viu muitos escândalos recentemente do ministro do Meio Ambiente fechando os olhos para certos problemas, permitindo que certas coisas acontecessem, não fiscalizando, punindo como deveria. Por quê? Porque havia um interesse por trás. Então essa é a problemática. Então eu anotei para vocês aí, ó, não sei se vocês podem observar, né? Vem crescendo o desmatamento no Brasil por conta dos interesses econômicos, principalmente produção de soja e a produção de gado bovino, e também pelas questões políticas, essas alianças que eu te falei agora nesse momento. Agora, lógico, não só tem isso, tá bom? Existem outros motivos que levam ao desmatamento, como a própria industrialização, urbanização, que são necessários para serem feitos, tá bom? Aí eu coloquei aqui embaixo que esse desmatamento gera um desequilíbrio natural, tá bom? E existe também, em meio a tudo isso, muita atividade criminosa, como eu coloquei aqui, ó, biopirataria e o desmatamento ilegal, tá bom? Fiz duas observações do que seria biopirataria, né? Que é você utilizar de maneira ilegal o comércio de animais, né, pela fronteira, enfim, biopirataria. Seria interessante, e eu vou até pedir para vocês uma pesquisa depois sobre isso, tá bom? Sobre biopirataria, para a gente aprofundar um pouco mais. Beleza. Feito tudo isso, sabendo do problema, o que pode ser feito? Existem algumas medidas que podem ser feitas para minimizar o problema desse desmatamento no Brasil. E aí você tem ali alguns exemplos. Eu botei leis, eu botei órgãos e coloquei ONGs. Claro que a gente tem muito mais coisas. Eu estou falando só para o SSA e NEM, tá bom? Nas leis ali eu coloquei um exemplo, novo Código Florestal. Mas nós temos a Constituição Federal, nós temos outras leis também que são importantes para o meio ambiente, tá beleza? Com relação ao novo Código Florestal, vê o que é que tem ali, vê o que é que eu escrevi. Mudança da qualificação do crime e da punição. O que é que significa dizer isso? Antes existia um Código Florestal. No Código Florestal ele dizia tudo que se referia às questões dos biomas brasileiros, inclusive que certas condutas, como desmatamento ilegal, era crime passível de uma determinada punição. Qual era a punição e qual era o crime no antigo Código Penal? Quem fizesse desmatamento ilegal estava praticando um crime ambiental. Se fosse pego, iria responder um processo em liberdade, mediante pagamento de fiança, paga a fiança e responde o processo em casa, né, em liberdade. E caso seja punido, a punição era uma multa. E esse dinheiro dessa multa muitas vezes era revertido até para projetos de reflorestamento. Só que, minha gente, é tanto dinheiro envolvido que essa punição não inibia o cara que desmatava. Ele já andava com dinheiro da fiança. Toma aqui, responde em casa. Quanto é para pagar? Toma aí. Muitas vezes era financiado por grandes empresas. Está dando para entender? Aí, em 2017, se eu não estou enganado, houve um novo Código Penal. Se eu não me engano, na época do governo Dilma. Um novo Código Florestal. Penal não, Florestal. O que é que o novo Código disse? Que a partir de agora,
quem for pego desmatando de forma ilegal, sem autorização do governo, está praticando um crime contra o patrimônio público. E agora o crime é inafiançável, fica respondendo processo na cadeia e, caso seja condenado, a pena é cadeia e multa. Cadeia e multa, ou seja, ficou mais rigoroso. Qual é o objetivo? Tentar inibir quem continua fazendo isso. Só que a gente sabe que a gente vive no Brasil, né? E a lei existe não para dar exemplo, o povo tem lei para desrespeitar. Por isso que o negócio não funciona, tá bom? Só um exemplo de leis. Órgãos fiscalizadores, eu vou falar desses aqui embaixo já já. E ali tem ONGs. Existem alguns projetos que não tem a ver com o governo. Um deles é o SOS Mata Atlântica, né? Porque a Mata Atlântica, como você já estudou, né? Um dos biomas que quase desaparece do Brasil. Então ele tem um alto grau de preservação pela própria ONU, com com o rótulo da Unesco de preservação, alto grau de preservação. O SOS Mata Atlântica visa exatamente isso. Quando descobre que está tendo algum tipo de projeto e que vai desmatar a Mata Atlântica, eles fazem protestos, eles vão junto ao governo tentar mudar essa realidade. São ONGs, organizações não governamentais, que têm ajuda muitas vezes do capital privado, às vezes de doações, como é o Médicos Sem Fronteiras, né, como é a Cruz Vermelha, como é o Greenpeace, o WWF, e atuam no Brasil, viu? Isso tudo atua no Brasil. Agora, claro, né, que nem todos são meio ambiente, né? WWF Greenpeace Mata Atlântica mas o Médicos Sem Fronteiras não. Tem a ver com a questão de saúde. É só para você ter noção da importância das ONGs, ok? Porque a ONG surge porque o governo não consegue, de maneira eficiente, fazer o seu serviço. Aí surge a ONG com o objetivo de chamar a atenção, de discutir sobre os temas e tentar criar medidas para auxiliar, tá certo? E os últimos aí, ó, são os órgãos que tem no Brasil. Esses são alguns, tá? CIVAM, o que é que significa CIVAM? Sistema de Vigilância da Amazônia. Como é, minha gente, que eu vou vigiar a Amazônia daquele tamanho? Evidentemente que eu vou utilizar, né, o que a gente chama de sensoriamento remoto, ou seja, imagens de satélites. Lembra daquele sistema aerofotogrametria, um avião fica voando e tirando foto da Amazônia, aí no outro ano faz o mesmo percurso e vai fazendo uma comparação dos dados. Então essa análise e esse estudo faz parte do CIVAM, vigiar, fazer levantamento de dados, para que daí possa se tomar uma medida, né, de contenção. Beleza, é um órgão mais de auxiliação. O CIPAM é o Sistema de Proteção da Amazônia, ou seja, é a mão na massa. Eu não sei aqui, mediante as fotos, aonde tem um ponto de desmatamento novo, e é aí que entra a Polícia Florestal, é aí que entra muitas vezes órgãos, né, pessoas vinculadas para poder exatamente ir lá, uma força-tarefa de madrugada, pelas estradas escuras, para ver se pega essa galera fazendo isso. É a ação concreta, tá bom? O CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, na verdade é um órgão que muitas vezes emite autorizações, né, que tem toda uma regulamentação, os requisitos, o que é que pode, o que é que não pode. O CONAMA tem essa estrutura. O IBAMA, que é o Instituto, né, de Proteção dos Recursos Renováveis, então é mais um órgão de fiscalização e que visa proteger as matas, as águas, proteger o meio ambiente, então também pode ajudar. O PNMA, que é uma lei, Política Nacional do Meio Ambiente, é uma lei principal e é essa lei que vai nortear as outras. Por exemplo, o Código Florestal, a Lei de Resíduos Sólidos, o Código das Águas. Então, todas essas leis menores, muitas vezes se baseiam na PNMA. É feita a vida da gente, tem o Código do Consumidor, o Código Penal, o Código Civil, né, o Código Tributário, mas tudo isso está baseado na Constituição Federal, que é a lei principal. É uma hierarquia. Aí a PNMA está nessa hierarquia aqui nas leis ambientais. Claro que a PNMA também está abaixo da Constituição, né? Porque dentro da própria Constituição tem um capítulo do meio ambiente. Então, existe isso. E o Calha Norte, e aí é o seguinte, o Calha Norte é um projeto militar,
Aí você tem o Exército Brasileiro fiscalizando a fronteira com bases militares, tá certo? A fronteira norte, porque é pela fronteira norte, Venezuela, Suriname, Guiana, é por ali, Amapá, Amazônia, que a fiscalização é muito precária, porque tem pouca gente, então tem menos atenção. E aí você tem projetos militares para poder pegar essa galera que faz biopirataria, tráfico de animais silvestres, que madeira ilegal. Então você tem esse projeto, Calha Norte. É um projeto militar de fiscalização das fronteiras. Aí ali a fronteira é o quê? Setentrional, porque você já aprendeu que setentrional é norte, tá bom? Agora, claro, como é muito grande, aí fica mesmo assim difícil. Eu teria que ampliar, né? Tanto é que às vezes o cara militar é assim, vai trabalhar em zona de fronteira, vai trabalhar em linha de fronteira, é exatamente isso, vai trabalhar nessa área, que é uma área tensa, né? De tiroteio, né? De tráfico de drogas, de gente envolvida, de cocaína, é uma área muito perigosa. Então, assim, precisa ampliar esse projeto para poder conter e minimizar o problema do desmatamento. Mas digo e repito, esse não é o único problema, mandar as coisas daqui para fora. Às vezes nós mesmos é que somos os principais responsáveis pelo problema ambiental. Entendido? Eu estou falando do primeiro, viu? Desmatamento. Claro que eu vou falar de poluição do ar, eu vou falar do acordo do clima, eu vou falar das águas, eu vou falar do lixo dos oceanos, o petróleo no litoral, que era para ter caído e não caiu ainda. Lembra do navio que vazou óleo e que veio aqui para as praias? Já está no tempo de cair. Qual é a consequência? O que causou no Brasil? As pessoas, né, os pescadores. Tem agora uma conversa de peixe que a turma está comendo da urina preta. O povo está achando que é a mesma coisa, não é. A gente tem que abordar sobre isso também, tá bom? Está tudo aqui, ó, atualizado. Eu passo para vocês, tá certo?